Olá pessoal, meu objetivo com esse vídeo é demonstrar como funcionam os array lists e suas operações. Nesse vídeo a gente vai ver como funciona esse tipo aqui chamado array list, a operação de adicionar, remover e obter um elemento e obter o tamanho de um array list. Para demonstrar como tudo isso funciona, vamos primeiro criar as funções básicas de uma animação, né? Aqui a gente tem o setup e o draw, como vocês já sabem, o setup executa uma única vez e o draw funciona como um loop infinito que executa inúmeras vezes por segundo a depender do frame rate. O frame rate padrão é 60 frames por segundo, né? 60 quadros por segundo. A gente vai usar o array list. Para usar um array list, eu preciso determinar qual é o tipo de objeto que ele vai guardar, né? O tipo de objeto ele deve ser passado entre os sinais de maior que e menor que. E então, ver o nome da variável. Eu vou chamar aqui de objetos. E para dizer qual tipo vem aqui dentro, primeiro eu vou apresentar como é que funciona esse objeto que eu vou colocar aqui, que é o p-vector. O p-vector nada mais é do que a representação de um vetor. Você pode procurar aí no Google que é um vetor, é um conceito matemático, mas para simplificar as coisas eu vou dizer aqui que um vetor é um objeto que contém duas outras variáveis internas, uma x e uma y. Então, antes de preencher esse array list aqui, vamos ver como é que funciona o p-vector. Eu vou declarar aqui um p-vector. Lembrando que isso aqui é o tipo da variável, isso aqui é o nome da variável. E aqui no setup, determinar o tamanho do quadro da animação. E aqui eu vou dizer que vetor é um new p-vector. E aqui eu vou passar o x e o y que determinam as coordenadas desse p-vector. Digamos que esse p-vector esteja na metade da tela, aliás, no centro da tela, né? Na metade do eixo horizontal e na metade do eixo vertical. Essa notação aqui significa crie um novo p-vector que vai estar na metade horizontal da tela e na metade vertical da tela. Daí como é que eu vou usar isso daqui? Se eu quisesse, por exemplo, desenhar uma elipse, a função de desenhar a elipse leva quatro parâmetros, um x, um y, o raio 1 e o raio 2, né? O x e o y virão da variável vetor. Então, se eu usar vetor.x e vetor.y, eu tenho o x e o y da minha elipse aqui. O x e o y dela vem desse vetor aqui, que são exatamente o centro da tela. Aqui eu vou usar um tamanho de raio qualquer, digamos 40. Eu vou iniciar a animação e temos aí uma elipse no centro da tela. Agora, por que eu introduzi esse p-vector e não falei diretamente, por que eu não coloquei diretamente as coordenadas lá no array de objetos? Porque o array list, ele precisa que seja determinado qual o tipo de objeto que eu vou guardar nele. Eu não posso guardar, por exemplo, dois inteiros. Eu tenho que ter um objeto que contém os dois inteiros. Enquanto vocês não sabem como construir um objeto que contém dois inteiros, a gente vai usar esse p-vector aqui, que é a classe mais apropriada para armazenar coordenadas de objetos na tela. Então, agora que você sabe como um vetor funciona, né, a gente pode deixar isso aqui para lá e finalmente usar o array como a
a estrutura que vai armazenar nossos objetos. Então, aqui eu apenas declarei a variável objetos. E aqui eu vou inicializar o ArrayList do tipo pvector. Nesse momento eu tenho um ArrayList vazio. Esse ArrayList ele vai crescer conforme eu adicionar mais objetos a ele com a operação de adicionar. Ele é uma estrutura dinâmica, logo ele vai crescer ou diminuir dinamicamente, conforme eu chamar as operações de adicionar e remover. Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou começar adicionando, como eu tenho que adicionar um pvector aqui, eu vou criar um pvector da mesma forma que eu criei aquela variável anteriormente, né? Eu quero criar um novo pvector, digamos em uma posição aleatória, usando a função random. Então vou criar um pvector onde a variável, a coordenada x pode ser qualquer número entre 0 e menor do que a largura da tela, e a coordenada y pode ser qualquer número entre 0 e a altura da tela. Agora, como é que eu vou pegar o objeto aqui desse array de objetos, esse array objetos aqui, para desenhar na tela? O ArrayList ele tem um método chamado get. Então eu posso usar objetos.get e o índice do objeto que eu quero pegar aqui e assim obter o objeto que está naquele índice. Como é que funciona esses índices? Um array ele é indexado a partir do índice 0. Isso significa que, por exemplo, se eu tivesse um array de inteiros, se eu tivesse o seguinte array de inteiros, o inteiro 4 seria o índice 0, o inteiro 3 seria o índice 1, 5 o índice 2 e assim por diante. Então, como eu adicionei um objeto aqui, meu array atualmente tem um objeto, então o índice desse objeto vai ser o 0. Então, vou pegar aqui o índice 0 do array. Ao obter o índice 0 do array, essa função aqui, ela retorna o pvector que está naquela posição, na posição 0. Então, já posso usar esse pvector aqui da forma que eu havia mostrado antes, né? Eu vou pegar as coordenadas x e y dessa variável o aqui para desenhar vamos desenhar um retângulo agora. Então, como vocês veem aqui, eu usei o x e o y aleatórios para criar um pvector e esse pvector, a posição dele foi essa daqui. Se eu rodar novamente, como essas funções aqui vão gerar números aleatórios, eu vou obter um retângulo e uma posição diferente. Agora, o array ele serve justamente para guardar múltiplos objetos, então não faz sentido adicionar só um e ficar só nisso mesmo. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um for para adicionar, digamos, 30 novos objetos a esse array. Então, esse for aqui, ele vai... Deixa eu explicar na verdade como é que esse for funciona. O for em Java ele possui 3 seções. A primeira é onde eu inicializo o contador, a segunda contém uma condição que determina quando o for vai parar, e aqui é o incremento
do contador. Isso aqui significa o seguinte: inicialize i com 0 e enquanto i for menor do que 30, aumente i de 1 em 1. Então, ele vai de 0 até 29, porque aqui é um sinal menor que, não é menor igual. Significando que eu vou adicionar 30 pivectors aleatórios, pivectors de posições aleatórias ao array de objetos. Beleza, aqui adicionei 30 pivectors de posições aleatórias e aqui agora eu vou obter esses pivectors para desenhar. O draw, ele funciona como um loop, né? Mas esse draw ele é usado apenas para atualizar a tela conforme a posição dos elementos mudam. Se eu usar um for aqui dentro, eu vou estar fazendo um loop dentro de um loop. Então, isso aqui significa faça 60 vezes por segundo, né? Porque 60 é a taxa padrão de atualização de quadros. Esse for aqui, né? Aí o que eu vou fazer dentro desse for? Eu vou pegar o objeto de índice i e desenhá-lo como um retângulo. E aí eu tenho o meu array de objetos, né? Agora, eu já demonstrei o método de adicionar, demonstrei o método de obter um objeto, falta o método de obter o tamanho de um array. Não é muito prático eu ficar adivinhando o tamanho que tem meu array. Como aqui eu sei que ele tem 30, é fácil eu chegar aqui e colocar 30 de novo, porque eu sei que tem 30 objetos em meu array. Mas em alguns momentos o array ele vai crescer de forma dinâmica e aí eu não vou saber, eu não vou poder utilizar um número estático aqui para determinar quantos elementos tem meu array. E é por isso que eu vou usar a função size para me retornar a quantidade de elementos no array. Então, adiciona um elemento, get obter um elemento pelo índice, e size me dá o tamanho do array. E aí, como é que funciona o método de remover do array? Para isso, eu vou utilizar um evento de teclado, keyPressed, e eu vou fazer o seguinte: cada vez que eu apertar uma tecla qualquer, eu vou remover o último objeto desse array. Então, quando eu apertar uma tecla, eu vou fazer objetos.remove, e eu vou remover o último elemento do array. Aí como é que eu faço isso? Eu sei que o array tem esse tamanho aqui. Só que o índice objects.size não existe, porque digamos, se o array tem 30 elementos, o índice dele vai de 0 até 29. Então, o índice 30 não vai existir e eu vou obter um erro se eu chamar isso daqui. Então, é por isso que eu vou utilizar tamanho menos 1 para remover o último índice do array. Então, tá aqui, né, os objetos que foram desenhados. Eu não apertei nenhuma tecla ainda, mas quando eu apertar, um objeto sumiu porque o último índice foi removido. E aí, eu vou sempre estar removendo o último objeto do array. O problema aqui foi o seguinte: eu estava removendo os objetos do array, mas a tela não estava sendo atualizada porque eu não estava redesenhando o background. Agora sim. Removi
removi todos os objetos. Quando eu remover o último, ok. E se eu tentar remover agora, eu vou obter um erro porque o array está vazio e eu tentei remover um objeto do array vazio. Bom, por enquanto é só e até o próximo vídeo.